Boa dia, galera! Salve, salve, amigos a todos no canal oficial do YouTube para o Grande Prêmio da Argentina. Mas foi vitória, primeira vitória, foi a primeira vitória do Max Verstappen, piloto holandês que subiu na liderança do campeonato. O Max Verstappen continua na liderança. Pérez só ganhou uma, tem 2 pontos de diferença. Mas o Max Verstappen continua na liderança. Mas piloto foi vitória histórica do Grande Prêmio da Argentina, que foi vitória do Grande Prêmio, vitória do Max Verstappen. Mas conseguiu dar liderança do campeonato, mas tirando o Pérez, chegando em quarto colocado. A diferença, se o Verstappen pode ganhar 2 corridas e o também Pérez só ganhou uma, mas apenas só ganhou uma, apenas foi 2 vitórias de diferença do campeonato. Mas a diferença para o Verstappen continua na liderança do líder, mas conseguiu na liderança do campeonato. E o Verstappen continua na liderança, mas conseguiu na liderança do campeonato. Mas conseguiu o grande trajetória do piloto Max Verstappen, é holandês, o super voador. Max Verstappen continua brigando no campeonato, mas conseguiu grande vitória, mas conseguiu o grande ídolo da história, depois de Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Piquet, Rosberg, Raikkonen e também Lewis Hamilton, só ganhou 80 pódios. Hamilton e Alonso completando 100 pódios da carreira do Alonso, mas conseguiu o grande ídolo do Alonso completando 100 pódios da carreira, mas conseguiu em 2003 um piloto do Fernando Alonso completou 100 pódios da carreira, mas o Alonso conseguiu o grande trajetória. Se Alonso conseguiu ganhar campeonato, mas conseguiu o grande ídolo da história. Se o Verstappen conseguiu vencer, mas conseguiu um ídolo da história. E também a próxima corrida, Imola, na Itália, conseguiu o grande vitória. Alonso, depois no ano passado, depois da vitória do ídolo campeonato, mas conseguiu o vitória do grande da história, da história. Depois o argentino conseguiu o ídolo do Hamilton, conseguiu a trajetória do Grande Prêmio da Argentina, mas conseguiu o Pérez, conseguiu na liderança. Mas se o Pérez tem, Verstappen teve 17 pontos e também Pérez tem 15 pontos. Agora pode somar na matemática na liderança do campeonato e conseguiu o ídolo da vitória, depois conseguiu na liderança. Conseguindo na liderança do campeonato. Se o Pérez conseguiu na liderança do campeonato e também venceu a vitória. E também mas um piloto conseguiu na grande ídolo, né, vitória sobre o Max Verstappen. Agora quer dizer, o Max Verstappen, piloto holandês, piloto correu na história da Grande Prêmio do Brasil. Mas é ótimo trabalho o Ardoza Red Bull. Conseguiu Red Bull, Ferrari, Red Bull, Mercedes e Aston Martin. Mas Aston Martin conseguiu o grande ídolo. Se o Verstappen continua na liderança e o Verstappen não continua assumindo as colocações do Max Verstappen. E o Max conseguiu na ultrapassagem pelo Hamilton e Alonso, mas o Alonso continua sendo nas colocações na briga entre Alonso e Hamilton. E o Hamilton continua brigando o campeonato na liderança do História Mundiais, do líder campeonato.
E o Verstappen, os erros entre a Williams, e a Alfa Romeo. E a Alfa Romeo continua na liderança do campeonato mundial. Os campeonatos mundiais. Se o carro, vamos começar a equipe, agora os erros entre Michael Schumacher na liderança, se o Verstappen pode ganhar na liderança do campeonato, ele pode chegaria, se ele chegar primeiro, conseguir na liderança, e o Pérez conseguir na liderança do campeonato. Agora o Red Bull, com o carro, equipe na Red Bull brigando no campeonato. E o Verstappen continua na liderança do campeonato mundiais. No campeonato aqui, o Red Bull, o carro aqui Red Bull, piloto Red Bull, é o piloto Max Verstappen, os carros Max Verstappen, piloto do carro holandês, né, que venceu no final de semana. Final de semana eu estava narrando do GP da Argentina, mas piloto foi o grande ídolo da história do campeonato. O Max conseguiu chegar, mas o título da história do ídolo da vitória do Max Verstappen. E o Max Verstappen continua brigando na liderança do campeonato. Se o Max, ele pode ganhar 2 corridas, Imola, ganhar 2 corridas em Imola, GP São Marino. Em 2022 de lá para cá, o Verstappen ganhou no passado. Red Bull e também Pérez não vencia a corrida da Fórmula 1 desde o ano passado. O Pérez não ganhou 3 corridas, não venceu nenhuma corrida. E o Pérez conseguiu ganhar o campeonato. Se o Verstappen, ele chegaria primeiro, pode chegar qualquer hora da ultrapassagem, depois do boss, também o mecânico. E chegou a temporada mundiais. E mais chegar, antes de chegar o líder na liderança do campeonato, ele chegou ultrapassagens que não fez a pole position do Sérgio Pérez. O Pérez conseguiu na liderança do campeonato. E o Verstappen, ele chega agora no campeonato. Agora são 10 horas e 24 minutos. Vou falar sobre segue a Fórmula 1, né, piloto da segue Makoto Fórmula 1. Então, vou falar sobre da piloto categoria. O que pode fazer a verdade. Será que o Pérez chegaria o primeiro nas colocações, na liderança do campeonato? O Hamilton pode chegar o primeiro na liderança, e o Hamilton chegou em terceiro colocado. Hamilton conseguiu assumir colocações
e foi corrida ao Interlagos, desse mês passado, foi corrida ao Interlagos mês passado. Ele chegou primeiro nas colocações, na liderança da ultrapassagem que aconteceu no Grande Prêmio Brasil, e depois tu chegou fazendo as corridas, a Mercedes, entre Ferrari e Leclerc, não ganha a Fórmula 1 porque o Leclerc não conseguiu ganhar a ultrapassagem piloto categoria, e o Verstappen ele chegar antes de ultrapassar e fazer manobra, e depois desse mês teve GP da Argentina, segundo de Oscar Gavez, em Buenos Aires, e fez o melhor trabalho da Red Bull, fez parte mecânico Christian Horner, e fez o melhor grande biro, foi Ayrton Senna. O Verstappen correu melhor do que a Ayrton Senna correu melhor do que Verstappen, Hamilton, Anjo, depois Niki Lauda, depois Michael Schumacher. Schumacher correu melhor do que Max Verstappen. Verstappen correu melhor e foi melhor o grande ídolo do piloto de categoria. Mas pela curva foi Verstappen, chegou em segundo do Sérgio Pérez, que venceu o GP do Brasil. Que Pérez chegou no GP do Brasil. E foi Pérez que venceu a corrida. E pelo Schumacher correu melhor. Do Verstappen, o Leclerc, o Sainz chegou a primeira corrida. E o Pérez conseguiu ganhar a primeira vitória. Se o Pérez conseguiu ganhar a primeira vitória, eu tenho que fazer uma análise, né? Analisações, fazer uma análise para analisar para o GP do San Marino. Então vou mudar para de manhã. Eu vou mudar para de manhã. Eu tenho que mudar para de manhã. Eu vou mudar para de manhã ou sim, sábado. Vai ser 2 corridas de tarde. Eu vou mudar para de manhã. Vou analisar mais de manhã. Vai ser organizações. Para organizar para de manhã. Vai ser todos os anos da manhã. San Marino, Mônaco, Espanha, Itália, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália, Portugal. E vai ser 12 corridas de madrugada. Vai ser 3 madrugadas, Pacífico, Japão Austrália será 3. Então vai ser 17 provas para acontecer. Bom, eu quero dizer agora, fechando agora, um último abraço, até mais. E muito. E até semana que vem, até o final de semana, daqui 3 semanas, do Grande Prêmio San Marino, será para o dia 20, dia 3 de abril. Tchau.